Tá certo. Então, Jefferson, a primeira participação aí é sua. Eu gostaria que você falasse para a gente, né? Se apresentasse e falasse o que você vai defender nesse debate, tá ok? Você tem 2 minutos, fique à vontade. Olá, boa tarde, queridos irmãos. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de juntos compartilharmos as preciosidades do Evangelho. Bom, eu me chamo Jefferson Batista, sou das Assembleias de Deus, aqui da cidade de Goiânia, Goiás, e de acordo com Apocalipse capítulo 12, eu vou estar me posicionando em defesa de que esta mulher vestida de sol, a sua identidade, ela representa a nação de Israel. E a sua fuga, que é um evento futuro, envolvendo o período de grande tribulação e finalizando na segunda vinda de Cristo, no segundo advento de Cristo, para restaurar a nação de Israel e estabelecer o reino messiânico sobre a terra. Amém? Deus abençoe a todos. Você tem aí 2 minutos para você se apresentar e apresentar o que você vai defender, tá ok? Não esqueça de dizer o que você vai defender aí para o pessoal saber. Fique à vontade, você tem 2 minutos. Uma ótima tarde a todos aí, para quem está assistindo o debate. Tá? Para mim é uma satisfação estar aqui no canal do Ronaldo. E quero agradecer aí o Jefferson, né, por ter marcado de novo aí esse debate comigo. Tá? A visão que eu vou apresentar aqui vai ser a visão dentro da escatologia preterista, né, completa. Né? A visão vai ser essa, falando do Apocalipse 12. E a gente vai ver aí, vamos ver e analisar, né, quem é essa mulher, o que significa ali as estrelas que desceram, né, a partir aí por parte do dragão, né? A gente vai ver também aí, a gente vai tentar chegar a essa conclusão, né, com relação a essa profecia que tem uma ligação muito forte, né? A profecia que vai falar do Egito, chamei o menino, né? Vamos ver também o que significa esse sol, né? O grande dragão, quem é o grande dragão? Então são vários pareamentos que eu vou apresentar aí, né, ao longo do debate e de acordo aí também com as perguntas do nosso mano Jefferson, entendeu? Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, que essa passagem de Apocalipse capítulo 12, ele é uma passagem que está descrita em todos os sujeitos ali do Apocalipse, né? Que está ligada ali ao passado, que não tem nada a ver com o futuro, né? Essa é a ideia e a certeza que eu posso apresentar para vocês aqui hoje, tá bom? Dentro da escatologia preterista. Vamos junto, hein? Vamos que vamos. 3 minutos para que você faça a sua pergunta aí. Sua primeira pergunta, você dá o início aí neste bloco, ok? 3 minutos, fique à vontade. Bom, Alexandre, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? É um privilégio estar com você mais uma vez nesse debate. O nosso objetivo é compartilhar o mais puro evangelho, né? O irmão vai defender essa posição preterista completa e dentro deste posicionamento a qual o senhor se mantém, qual a identidade desta mulher vestida de sol e como se deu a sua fuga no ano 70. 5 minutos para você, Alexandre, fique à vontade. Vamos lá. Essa mulher vestida de sol, ela tem 2 representações nas escrituras. Né? As escrituras, quando fala referente à mulher, ela representa uma mulher que está ligada à antiga aliança, a antiga Jerusalém, a Jerusalém física, né? Aquela que está baseada dentro da primeira aliança, do qual eles quebraram o primeiro pacto. E essa mulher, essa primeira mulher, ela se torna prostituta, né? Porque ela bebe o sangue dos profetas, e apedreja aqueles que são enviados, conforme está lá em Mateus capítulo 23. Correto? Então, a primeira representação é de uma mulher que se tornou prostituta, e essa mulher, ela perdeu, né, como que eu posso dizer? Ela perdeu toda as mãos, né, de Deus, saiu da cabeça dessa mulher. Toda a proteção de Deus. Então, Deus, ele simplesmente entrega essa mulher
para os reis da terra, né? Qual foi o primeiro rei? O primeiro rei foi Egito, o segundo rei foi a Síria, o terceiro rei foi a Babilônia, o quarto rei, a Grécia. Aliás, primeiro rei, repetindo, primeiro rei, Egito, segundo rei, a Síria, terceiro rei, Babilônia, quarto rei, Medo-Pérsia, quinto rei, Grécia. E o sexto rei do qual foi entregue, né, ali durante a geração de Jesus, o período de Jesus, o Império Romano, tá? Lembrando que essa mulher, especificamente, a todas as mulheres que faz a referência no Apocalipse, tanto no Apocalipse, a primeira mulher, tanto no Apocalipse 17 como no Apocalipse 18, né? E a representação de João ali é essa mulher que é a antiga Jerusalém, a Jerusalém física, que inclusive, né, temos até aqui duas passagens, uma passagem que vai falar em Isaías e em Jeremias, como se fez prostituta aquela que era fiel, né? Isso está lá. Vamos lá. A representação da primeira mulher. A representação da segunda mulher nas Escrituras é a mulher que não é prostituta. Ela é uma mulher maculada e é exatamente a representação de Jesus Cristo, né? A representação daquele que traria, de novo, a restauração para essa Jerusalém física que cometeu, né, digamos assim, a prostituição com relação ao eterno. Beleza? Então, a representação da mulher, a identidade dessa mulher, de Apocalipse capítulo 12, é especificamente Jesus Cristo, vindo como a noiva, entendeu? E trazendo a restauração para os seus eleitos, fazendo com que essa Jerusalém não venha cometer, né, essa prostituição com relação ao eterno que se dá à Nova Jerusalém. Por isso que o apóstolo João vai falar ali em Apocalipse capítulo 21 o seguinte. Vamos lá. Eu ainda tenho 1 minuto e meio, né? É isso, Ronaldo? Exatamente. Ele vai falar em Apocalipse capítulo... Em Apocalipse capítulo 21, ele vai dizer o seguinte: então vi o novo céu e a nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Quem é a representação desse primeiro céu e a primeira terra? É a antiga Jerusalém. E depois ele vai falar: o mar sumiu. E por que esse mar some? Porque na Nova Jerusalém já não existe nenhum mar que venha sair um rei da terra para lutar contra ela. Tá me entendendo? E depois ele vai falar: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Então, essa mulher de Apocalipse, capítulo 12, é justamente a representação da Nova Jerusalém. Aquela que não seria imaculada. E a segunda pergunta foi qual mesmo, Efes? Que eu fugi enquanto termina o meu tempo? Seria sobre a sua fuga e a sua proteção por Deus. Essa fuga é justamente a representação do período que Jesus prega o evangelho para os seus discípulos. Que tem, no caso, não para os discípulos, para Jerusalém, que não aceitaram essa palavra dele durante o período de 3 anos e meio. Ok. Por isso que está ali a simbologia, entendeu? Eu tinha cortado o tempo aqui, que eu pensei que você tinha terminado, mas eu estava já uns 10 segundos só. Então vamos lá. Efeson, entendeu aí a resposta? Você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Pode começar. Sim, eu compreendi a resposta do senhor Alexandre. Bom, nós temos a compreensão que Apocalipse capítulo 12 fala exclusivamente acerca da nação de Israel. A nação de Israel, obviamente que ela se afastou de Deus em diversos períodos da sua existência, da sua história, mas Apocalipse capítulo 12 nos aponta a nação de Israel em um período futuro, período este de grande tribulação, 1260 dias, 3 anos e meio
em que a pessoa do anticristo há de se levantar contra esta nação. E esta nação há de encontrar refúgio, encontrar abrigo na região de Edom e Moab. Mas, segundo a resposta do senhor Alexandre, esta mulher representa Cristo, né? Representa os eleitos. Bom, Oséias, capítulo 1 e capítulo 2, o capítulo 1 nos fala sobre Lohuana, né? Porque eu não mais tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. E também fala sobre Lo-Ami, porque vós não sois mais povo meu, nem eu serei vosso Deus. E o capítulo 2, o profeta Oséias, fala que acerca dessa prostituta, acerca dessa mulher, que ela não tinha conhecimento, que seu marido, que seu esposo lhe dava tudo, lhe dava todo o sustento, toda a proteção. No versículo 9 em seguinte, adiante, mostra que, portanto, tornarei-me ao seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto, e no seu determinado tempo arrebatarei a minha lã e meu linho com que cobri a sua nudez. Ou seja, começa o juízo de Deus sobre essa mulher prostituta, ou seja, sobre a nação de Israel. E no versículo 14, nos fala, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, lhe farei ao coração, e lhe darei as vinhas dali e o vale de Acó, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, o profeta Oséias está falando sobre a nação de Israel. Nós sabemos que o relacionamento que Oséias tinha com a sua esposa, com aquela mulher que vivia na prostituição, representava o relacionamento entre Deus e a nação de Israel. Ou seja, Deus está dizendo que não iria compadecer mais da nação de Israel, e que eles não mais seriam povo e ele não seria mais Deus, né? Uma forma de Deus tratar com aquela nação, de Deus trazer juízo sobre eles. Mas Deus também fala que irá atrair eles, né? Levar estes ao deserto e falar ao coração deles. E no versículo 23, a palavra de Deus nos fala que e semaloei para mim na terra e compadecer-me-ei de Lohuana e a Lo-Ami direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Ou seja, Deus mudou a história desta mulher. Deus mudou o cativeiro dela, né? É uma situação que vivia na prostituição, né? Veio o juízo sobre ela e, de forma resumidamente, relacionada à nação de Israel, Deus há de mudar a história daquele povo. Um povo que se afastou de Deus em razão dos seus pecados, em razão das suas prostituições, das suas iniquidades. Paulo fala que Israel, devido à sua incredulidade, foi cortado da oliveira. Mas Paulo nos ensina que poderoso é Deus para tornar a enxertá-los de novo na sua própria oliveira. E é isso que vai acontecer. Deus vai tornar a compadecer-se daquele povo e dirá a eles, tu és o meu povo. E a nação de Israel dirá, tu és o meu Deus. Você tem 3 minutos, fique à vontade. A pergunta que eu quero fazer para Éfeso é uma pergunta que está no Apocalipse capítulo 12. Deixa eu voltar lá. A pergunta está no Apocalipse 12, o seguinte. Cadê? A partir do versículo 10, vai estar escrito o seguinte. Deixa eu marcar aqui. Está assim, ó. Então ouviu uma voz forte no céu que dizia, agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias, que ele escolheu, mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los, dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos os derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Pronto. Segundo a escatologia futurista, meu mano Everson, eles colocam esse dragão como um espírito que brigou com Deus no céu, né? E que caiu do céu para poder fazer uma batalha, para poder fazer um grande Armagedon aqui nesse mundo físico literal. Ou seja, um espírito que briga com Deus no céu, e esse espírito desce.
Só que a pergunta é o seguinte, vai falar aqui que esses irmãos venceram segundo o sangue do Cordeiro. E pelo que eu sei, Jesus Cristo, ele não morreu, né? Ele não deu o sangue dele para espírito, e sim para seres humanos. Como que fica essa situação, meu mano Everson? Beleza, você tem 5 minutos para fazer a sua resposta, fique à vontade, o tempo é seu. Bom, o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 a seguinte, nos fala sobre o terceiro ai, né? E nos fala sobre essa voz do céu, nos falando sobre o momento em que o nosso acusador é derribado, né, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Ou seja, agora o versículo 11 que fala, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Não está falando de espíritos, está falando de seres humanos, que venceram, né, esse que nos acusava, este que nos acusa, né, o próprio Satanás. Fala de pessoas, seres humanos, que pelo sangue de Cristo obtiveram vitória no decorrer da sua história, no decorrer da sua existência, no decorrer da sua vida. E não fala, eu não sei se é este o pensamento do senhor Alexandre, de que seriam espíritos, né, obtendo vitória pelo sangue de Cristo, né? A gente sabe que este acusador é um ser espiritual, que é a antiga serpente, o chamado diabo, mas no versículo 11, quando fala que eles o venceram por meio do sangue de Cristo, estão se fazendo uma referência a seres humanos, né? Cristãos que, pela fé, obtiveram vitória. Ô, Alexandre, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica, fique à vontade, o tempo é seu. Vai lá. O que acontece, meu mano Everson? Jesus Cristo, ele jamais morreria e daria o sangue dele para espíritos, né? Porque a visão que se tem dentro da escatologia futurista é que quem armou essa grande batalha, né? E inclusive desceram, arrastaram estrelas aqui para a Terra, foi um espírito chamado diabo, um espírito chamado Satanás. Essa é a visão, né? Dentro do sistema religioso ligado aí à escatologia futurista, simplesmente literalizando tudo isso aqui. E quando a gente vê que tudo isso é uma figura de linguagem que faz a representação do Império Romano, que faz a representação aí do falso profeta, de Jesus Cristo e a palavra que ele iria pregar. Então a gente pode perceber nitidamente aqui que o Apocalipse 12, ele está ligado à grande prostituta que foi Israel, e tem diversas passagens que falam sobre isso. A gente vê lá Jesus Cristo entrando em Jerusalém, chorando por ela, e ele mesmo fala na passagem, que está lá em Lucas, capítulo 19, ele vai falar, ele vai mencionar lá como, qual é a parte que ele fala? Deixa eu ver aqui, eu não consigo gravar de cabeça. Deixa eu pegar aqui, ó. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, ele entra na cidade de Jerusalém, né? Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena dela. Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, que é justamente quem? O Império Romano, né? E ele vai falar lá em Lucas capítulo 21, quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação, a sua devastação. Aí depois no versículo 22 ele vai falar que vai estar ali, entre aspas, que seria um grande acerto de contas e que após todo aquele evento ali, iria se cumprir tudo o que está escrito nas escrituras sagradas, que está ligado a Taná por parte dos profetas e a Torá por parte de Moisés, né? Então não teria como, não tem como a gente pegar o Apocalipse 12 e querer colocar que essa grande batalha que foi armada ali em Jerusalém, né, é uma coisa que vai ser apontada para o futuro, dentro de um contexto totalmente diferente do Apocalipse, que foi escrito especificamente para as 7 igrejas da Ásia, em um mundo oicomene habitado naquela época.
Não tem como a gente querer trazer isso para os dias de hoje, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma coisa aqui que eu quero falar. Deixa eu voltar lá para Apocalipse capítulo 12. E outra coisa, meu mano, a gente não tem como ficar isolando as passagens, porque todo o contexto ali é ligado também dentro das 70 semanas de Daniel. Porque esse período que a mulher fica durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o período de 3 anos e meio, é a ligação, justamente a ligação que Jesus Cristo prega o evangelho para Jerusalém, para a casa de Judá especificamente, né? E tem esse tempo de 3 anos e meio onde Judá, Jerusalém, está sendo sentenciada, está sendo julgada. Por isso que vai falar lá em João, capítulo 12, que está escrito o seguinte, é a mesma ligação. Deixa eu ver quanto tempo, 56 minutos ainda, né? João está escrito o seguinte, João capítulo 12, a partir do versículo 44 vai estar escrito o seguinte. Cadê? Se alguém, 47, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, Jesus Cristo falando. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-la. As palavras que eu tenho dito serão seu juiz no último dia. Que último dia é esse? É justamente onde cai o templo de Jerusalém e é instaurada a nova Jerusalém. E Deus faz o grande acerto de contas colocando o Império Romano como uma das bestas que emerge do mapa. Então, o grande dragão que arrasta todas as estrelas do céu é o Império Romano. Não tem como ser outra coisa.